Queridos, nós estamos chegando hoje ao fim da nossa jornada que começamos há cerca de um ano, quando iniciamos a série 4 Olhares. Na ocasião, quando eu comecei, eu não tinha ideia de que iria demorar um ano inteiro, que nós iríamos passar um ano ministrando sobre as 4 maneiras diferentes pelas quais Mateus, Marcos, Lucas e João veem a história, a vida, a obra de Jesus Cristo e como eles narram com semelhanças e diferenças próprias de 4 pessoas que estão no ambiente, como por exemplo este aqui, e que daqui a algum tempo terão que narrar como foi o culto do Dia das Mães ou o culto do dia 9 de maio de 2021. E então 4 pessoas diferentes narrarão os mesmos eventos com semelhanças e diferenças, a depender de onde estiverem nesse lugar, de quando chegaram na hora do culto, se estavam prestando atenção ou não a um determinado aspecto. No caso específico de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos 2 apóstolos de Jesus, Mateus, que também era chamado Levi, e João, Marcos, que é o primeiro a escrever, que possivelmente era sobrinho ou primo de Pedro, o apóstolo, e, portanto, ouviu muito sobre Jesus e provavelmente participou de alguns dos eventos que ele narra, mas certamente ouviu muito também a partir do que Pedro falou para ele. E Lucas, que era o único não-judeu dos 4, mas que Deus usa como um médico detalhista que era, escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e então ele descreve a história com muitos detalhes para um homem chamado Teófilo, que seria um novo convertido, que precisava de um bom fundamento do Evangelho para manter a sua fé. Esses 4 olhares se espalharam, estão descritos nos 4 Evangelhos, narram episódios, às vezes os 4, outras vezes 2 dentre eles, às vezes somente 1. E então esse Evangelho que nós conhecemos, que é descrito nesses 4 evangelhos, nessas 4 narrativas, é tão enriquecedor e é tão enriquecido por esses 4 olhares. Na primeira temporada, só fazendo uma breve recapitulação, eu falei sobre os inícios, como de maneira distinta Mateus, Marcos, Lucas e João começam a contar a história de Jesus. Nós temos um extremo, Marcos, direto e objetivo, vai direto ao ponto, praticamente já começa com Jesus adulto, sendo batizado e iniciando o seu ministério. João vai lá atrás na eternidade e remete à origem divina, sendo Jesus 100% Deus, quando ele diz no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí conta como este verbo se encarnou e conta o início de tudo. E no meio, Mateus e Lucas descrevendo as narrativas, as genealogias, de quais foram os os antepassados de Jesus, tanto pelo lado de Maria como pelo lado de José. Na segunda temporada nós falamos sobre os coadjuvantes, aqueles homens e mulheres, alguns muito especiais, que eu denominei de coadjuvantes de luxo, como a própria mãe de Jesus, Maria, como João Batista, como os apóstolos, que estiveram no meio e estão no meio da narrativa. É quase como se fosse realmente uma série, como se fosse uma novela, como se fosse um romance, em que tem um núcleo central, que é a pessoa, a obra, a missão, as palavras do Redentor, e outros núcleos paralelos daqueles que participam da trama, participam da narração, são mencionados, têm as suas palavras, suas atuações, mas não são o protagonista. Pelo contrário, o protagonista continua sendo Jesus. Na terceira temporada eu falei sobre os encontros, como Jesus encontrou homens, mulheres. Hoje mesmo pela manhã eu mencionei como o apóstolo João, o 4º evangelho, o 4º olhar, conta a história de 5 encontros de Jesus com 5 homens e 5 encontros de Jesus com 5 mulheres. E como isso é significativo, porque o último desses encontros com essas mulheres acontece justamente na ressurreição, a quem Jesus dá o privilégio, o luxo de serem as primeiras a ver Jesus ressurreto. As primeiras pregadoras de Jesus ressurreto são aquelas mulheres que estavam no túmulo e que foram surpreendidas pelo túmulo vazio. Nesta temporada final, que é a 5ª temporada, a temporada da paixão e glória, nós vimos Jesus
a começar do momento da sua entrada triunfal em Jerusalém, passar por momentos de muita dor, sofrimento, de muita humilhação, sendo julgado, sendo crucificado, sendo contestado por aquelas autoridades religiosas judaicas e as autoridades romanas, e mesmo assim revelando a sua glória na mensagem que pregava, nos milagres que fazia, na contestação daquela religião que tinha se tornado absolutamente hipócrita e desvirtuada das coisas de Deus. Hoje, nós fizemos o penúltimo capítulo, o penúltimo episódio, quando falamos sobre a ressurreição do Redentor. Para muitos, para aí, aqueles que talvez não lembrem, por exemplo, do credo apostólico, que era uma espécie de resumo, não criado pelos apóstolos, mas que expressava a crença dos apóstolos, deve lembrar que ele diz assim, olha, se você nunca recitou quando eventualmente você era criança, no catecismo ou alguma coisa, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a crença na Trindade, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E aí, para. Muitos vão um pouco além, diz que ele também ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, mas aí, para. Quando, no entanto, nós olhamos o resumo da fé que esse credo expressa, é bom lembrar que ele também diz que ele subiu ao céu, e ele está falando da ascensão do Redentor, exatamente o tema que nós vamos falar hoje. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar vivos e mortos. O credo apostólico, portanto, resume o querigma, o resumo do sermão que quase todo apóstolo, em quase toda época, pregava para uma pessoa, para duas ou para uma multidão, como você encontra o apóstolo Pedro pregando em Atos 2, no dia de Pentecostes. E ele repete que Jesus veio, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou, que Jesus subiu aos céus e que ele voltará. Os 5 itens deste credo apostólico. Veja que quando nós falamos da ascensão de Cristo, nós estamos falando do momento em que um ciclo se fecha, que é o ciclo do seu ministério terreno. Ele veio, fez a sua obra e encerra completamente aquilo que na terra ele tinha de fazer. E começa um outro ciclo, o ciclo do seu ministério celestial, porque Jesus não parou de trabalhar quando ele foi assunto aos céus, pelo contrário, ele foi assunto aos céus para continuar a sua obra. Lembra que a promessa que ele faz aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para preparar-vos lugar. A ascensão leva Jesus para preparar o nosso lugar, e hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e de onde virá para julgar gloriosamente vivos e mortos na sua vinda. Diante disso, eu gostaria de convidá-los para a gente encerrar com chave de ouro essa série, a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 24. E mesmo que você estranhe, também um outro livro que sai um pouco desses 4 olhares, mas ainda está no olhar de Lucas, que é o livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso em diante. Então são 2 textos. Abra aí, coloca um dedinho na sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, e o outro lá em Atos capítulo 1, porque nós vamos ler os 2 textos. Perceba que o livro de Lucas, nós vamos ler a partir do verso 48, conta a história da ascensão de Jesus, e como é Lucas, o mesmo autor de Atos, tanto Lucas, o Evangelho, como Lucas, escritor do livro histórico de Atos, descrevem esse momento. Ele é o mesmo que descreve em 2 momentos diferentes, digamos assim. Vamos colocar de pé e ler a palavra de Deus? No livro de Lucas, capítulo 24, depois vocês vão poder sentar, descansar, eu que vou ficar em pé. Se você pudesse também ficar em pé aí onde você está na sua casa, para que você não pense que está assistindo um filme, e pode sentar ali e de repente pedir a pipoca para a esposa ou para o filho, pegar um refrigerante. Você está cultuando a Deus, fique de pé, vamos ler a palavra de Deus juntos. Vamos ler juntos assim, diz a palavra de Deus, vocês acompanham, por favor. Vós sois testemunhas destas coisas, Lucas 24, 48.
eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou, referindo-se aos discípulos, para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Agora Atos capítulo 1, a partir do verso 1, quando Lucas retoma a sua narrativa, e do mesmo jeito que lá em Lucas, no Evangelho, ele se dirige a Teófilo, aqui ele continua dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou, olha como Lucas coloca, que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi elevado às alturas. Aí Lucas, a partir dali, ele vai contar como isso aconteceu nesse período de transição. A estes apóstolos também, depois de ter padecido, já havia se apresentado vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. E aí ele faz referência ao que ele havia acabado de escrever em Lucas, capítulo 24. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. E ele continua dizendo quais foram as palavras que Jesus continuou dizendo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E então Lucas dá uma novidade de narrativa, um item novo aqui, porque ele diz que aqueles que estavam reunidos nesse momento, quando Jesus estava para ser assunto aos céus, perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então, ditas essas palavras, que são as últimas palavras de Jesus, a grande comissão, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, do modo como viste subir, ele voltará. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a beleza deste momento que é narrado por Lucas, o momento em que Tu encerras o ministério do Teu Filho aqui na terra e o recebe na glória celeste para Ele continuar trabalhando em nosso favor e fazendo a Sua obra celestial à Tua direita, de onde Ele voltará para nos buscar. Pai, nós queremos nesse momento rogar que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos faça perceber a riqueza da Tua palavra, e tendo os nossos olhos espirituais iluminados, possamos não apenas saber dessas verdades, mas sermos por elas abençoados, crendo nelas e sendo por elas pautados na nossa vida. Fala conosco, Pai, tanto a nós que estamos aqui, como aqueles irmãos que estão neste momento em que o culto está acontecendo, participando conosco, e aqueles que haverão ainda de ser abençoados, quando esse culto estiver disponível na internet, para outros serem abençoados fora do tempo em que ele se realiza, sabendo que o Senhor haverá de estar presente com eles também naquela ocasião. Fala, portanto, conosco, nos abençoa, é o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém.
Podemos sentar, irmãos. Atos capítulo 1, 3, que nós acabamos de ler, diz que depois de Jesus ressuscitar dos mortos, ele se apresentou vivo. Ele se apresentou vivo, como vimos pela manhã, àquelas mulheres perto do túmulo. Depois ele se apresenta aos discípulos que estão caminhando para o caminho de Emaús. E segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, no total daquelas 13 aparições que os evangelhos contam, algumas em Jerusalém e outras nas cercanias de Jerusalém e até no Mar da Galileia, mais de 500 pessoas veem Jesus ressurreto. Nos dias então depois de sua ressurreição, Jesus ensinou ainda aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Acabamos de ver ele dizer: olha, não vos compete saber tempos e épocas que o Senhor reservou para a sua exclusiva autoridade, mas enquanto isso, recebereis poder ao descer sobre vós, e o reino de Deus estará presente em vós e por vosso intermédio, enquanto vocês estiverem aqui continuando a sua obra. No texto de Lucas, nós entendemos que Jesus sai de Jerusalém com os seus discípulos, e é a primeira vez que Jesus sai de Jerusalém com os seus discípulos, naquela semana em que ele saiu algumas vezes fisicamente, entrando e saindo, indo para a região de Betânia, cruzando o Vale do Cedron, subindo o Monte das Oliveiras e chegando lá do outro lado. Agora ele está ressurreto. Talvez você tenha uma visão um pouco diferente da ressurreição. Jesus não é um fantasma, ele não é um espírito nesse momento. Ele tem um corpo, a ressurreição foi corporal. A ressurreição de Jesus é visível. Este corpo, obviamente, que não era aquele corpo marcado pelas chagas que os romanos impetraram e imputaram a ele. Certamente aquele corpo não estava um corpo desnutrido, desidratado pelo sofrimento da cruz. Não era um corpo, portanto, como nós temos o nosso corpo, marcados pela finitude, pela limitação. A Bíblia diz que esse corpo glorificado é semelhante ao corpo glorificado que cada um de nós terá na sua própria ressurreição. Mas é um corpo. Jesus, numa das oportunidades que aparece aos seus discípulos, eles estão no Mar da Galileia pescando. Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer do lado de cá, na margem. Eles não reconhecem Jesus, assim como na sua glória, quando ele aparece no Monte da Transfiguração, também ele aparece de maneira diferente. Assim como aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, mesmo caminhando ao lado de Jesus, também não o reconheceram, porque esse corpo certamente era algo transformado, glorificado, diferente daquela figura que eles estavam acostumados a saber que era Jesus. E então, naquele momento em que eles ouvem Jesus falando aquilo, alguém diz: é o mestre. E eles vêm para a margem, e quando chegam, apesar de terem pescado 153 grandes peixes, é assim que o Evangelho narra, no Evangelho de João, Jesus já estava com a sua fogueirinha com pães e peixes que eles comem. É um corpo que come. É um corpo que pode ser tocado por Tomé no seu lado, nas suas chagas das mãos e dos pés. Então, a ressurreição de Jesus é uma ressurreição corporal, não é um fantasma. Não é como acontece agora, quando nós morremos e há uma separação da parte material, que fica sepultada ou cremada, da parte imaterial, que é espiritualmente e se apresenta diante de Deus. Quando Paulo, por exemplo, fala da ressurreição final, ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e haverá uma glorificação daqueles que estiverem vivos, de modo que o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E este é o grande mistério da ressurreição. Dessa ocasião, então, Jesus sai com seus discípulos, neste corpo glorificado, fazendo provavelmente o mesmo caminho que ele fez naquela semana anterior, na chamada Semana Santa, Semana da Paixão, várias vezes, indo e voltando de Betânia para Jerusalém. Mas havia uma diferença: agora Cristo havia ressuscitado. Na conclusão do Evangelho, Lucas diz então que aquele caminho de cerca de 4 quilômetros de Jerusalém para Betânia, em dado momento Jesus para no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar onde várias vezes Jesus se encontrou com os seus discípulos antes da sua morte.
ele ensinou no Monte das Oliveiras, ele sofreu no Monte das Oliveiras. Lembra que a história do Getsêmani acontece no Monte das Oliveiras, e agora ele está no Monte das Oliveiras não mais para sofrer, não mais para ter o seu suor transformado em sangue, não mais angustiado e turbado, dizendo ao Pai, passa de mim este cálice, mas agora glorificado, Senhor de todas as coisas, tendo vencido a morte, o último inimigo a ser vencido. E então, naquele momento, enquanto está ali com os seus discípulos, diz o Evangelho de Lucas que, havendo levantado as mãos, Jesus abençoou aqueles seus discípulos. E enquanto ele os abençoou, ele foi sendo assunto aos céus, foi elevado aos céus. A narrativa de Lucas é lacônica, é curta, é grossa, vai direto ao ponto. Depois de Jesus ter dito essas coisas, ele foi elevado às alturas nos céus. Mas quando a gente vai para Atos, onde Lucas descreve com mais detalhes do seu início da história da igreja, ele dá mais detalhes como nós vimos. Ele dá o detalhe de que eles conversaram enquanto Jesus estava sendo assunto aos céus. Quais eram as indagações e preocupações daqueles discípulos? Eles já tinham sido aliviados da dor da perda de Jesus, mas eles estavam curiosos de saber agora qual é o próximo passo. O Senhor já fez a grande reviravolta. O que parecia ser o final, morte, derrota, tragédia, se transformou em vitória. Mas a partir de agora, e como é que vai ser? Será agora que o Senhor vai restaurar o teu reino sobre a terra? E então aquele diálogo acontece lá em Atos capítulo 1. Os comentaristas e o próprio texto bíblico diz que da ressurreição de Jesus até a sua ascensão se passam então 40 dias. Nesses 40 dias ele aparece várias vezes. 40 dias depois da Páscoa e mais 10 dias depois que ele é assunto aos céus, acontece o dia de Pentecostes. De modo que numa cronologia, pensando assim num gráfico, imagine comigo, cruz na sexta, domingo, ressurreição, 40 dias de aparecimentos a várias pessoas, 10 dias depois, 50 depois do início, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Portanto, nós estamos falando de um período de 50 dias entre a Páscoa, a paixão, o sofrimento e a dor e a glória da ascensão de Jesus. Note que quando é dito que Jesus foi elevado aos céus, fica claro que pela voz passiva ele não elevou-se, ele foi elevado. O foco da narrativa de Lucas é no que Deus, o Pai, estava fazendo por toda aquela obra. O apóstolo Paulo vai dizer algo semelhante no seu sermão do Pentecostes, quando ele diz que foi Deus que ressuscitou Jesus. Não foi apenas Jesus que ressuscitou-se, mas Jesus foi ressuscitado pelo Pai, colocando o foco que Deus estava no controle em todas as coisas. O que Lucas quer dizer, então, em todas essas duas narrativas, do capítulo 24 do seu Evangelho e do Atos capítulo 1, no seu livro histórico, é que Jesus deixa esse cenário terreno e entra na glória celestial. O tempo de paixão e dor estava para trás. O seu estado de humilhação, como dizem os teólogos, seria agora substituído pelo estado de exaltação. Se a gente for, do ponto de vista da teologia sistemática, dividir os períodos da história do Redentor, nós podemos dizer que ele foi sempre exaltado de toda a eternidade passada. Vimos a sua glória, a glória era do unigênito do Pai. Ele passou um período de humilhação enquanto aqui esteve, limitando-se a um corpo humano, sendo 100% homem, embora sem pecado, mas tendo fome, tendo sede, chorando, sofrendo as nossas dores, e agora ele retoma para a sua glória, no seu estado de exaltação que originalmente ele tinha. Então é como se ele fizesse assim e depois voltasse ao estado que ele sempre teve, o estado de glória. A ascensão de Cristo, então, que encerra essa série, encerra também o ministério terreno de Jesus. Mas ele não entra de férias. Ele não fica inativo nos céus, porque agora inicia-se o ministério celestial de Cristo. Lembra que em algum momento ele, falando para aqueles homens, disse: o meu Pai trabalha, até hoje eu trabalho também.
O tempo que ele usa naquele verbo é de um tempo contínuo, ele está sempre trabalhando. Ele trabalhou na criação, porque diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e nada do que foi feito sem ele, portanto ele é o agente criador desde o início. Ele está presente na providência, porque ele é o sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está presente na salvação quando ele operacionaliza, executa o plano de salvação, e ele está presente agora à direita do Pai. E é para compreender isso que a ascensão é tão importante. A ascensão de Jesus Cristo, que é um item que às vezes, eu duvido, por exemplo, que alguns de vocês tenham ouvido mais do que 3 sermões na vida toda sobre a ascensão de Cristo. Sobre a ressurreição, sim, mas sobre a ascensão de Cristo especificamente, é um item da nossa fé que parece que é de menos importância, mas não é. Depois de ressurreto, ele sobe aos céus, e isso significa algumas coisas. A primeira delas, como eu falei, isso sinaliza o fim do seu ministério terreno. Deus tinha amorosamente enviado o seu Filho ao mundo em Belém, e agora o Filho estava retornando ao Pai. O seu período de limitação estava encerrado. Significa também que ele tinha obtido sucesso, êxito, vitória no seu trabalho terreno. Quando ele abre as mãos na cruz e diz, está consumado, ali era a obra vicária. Mas quando ele sobe aos céus abençoando os seus discípulos, é quase como, de maneira figurada, um pastor ao final do culto diz assim, ide agora em paz, sejam abençoados com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai e o poder do Espírito Santo. Se encerra, há um êxito, tudo aquilo que foi planejado foi executado, do jeito que Deus queria, para a glória de Deus, se cumpriu o propósito, o nome de Deus foi glorificado. Ele não deixou um detalhe só da obra que ele tinha de fazer incompleto, ele fechou toda a sua obra aqui na terra. A ascensão de Cristo também significa que ela marcou o retorno dele à sua glória celeste. E como eu falei, ao seu estado de glorificação. Simboliza também que o Pai o exaltou sobremaneira. Talvez um dos hinos mais bonitos, que inclusive era hino mesmo, cantado na igreja primitiva, é Filipenses capítulo 2. E se você puder abrir, você vai ver por quê. Porque é o hino da kenosis, o hino do auto-esvaziamento de Cristo, mas ao mesmo tempo é o hino da exaltação. Em Filipenses capítulo 2, Paulo diz assim para os seus leitores, tende em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e ele está falando da encarnação, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. E aí no versículo 9, veja a virada. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, portanto, que naquele momento ele estava sendo exaltado, glorificado pelo Pai. Essa glória era a mesma glória que ele tinha desde antes de se tornar homem. E é esta glória que traz alegria àqueles discípulos, que depois voltam para Jerusalém, segundo o texto de Lucas, exultando com alegria, porque agora eles entenderam definitivamente que o Cristo que havia de morrer, sofrer e ser crucificado, mas também tinha ressuscitado, não permaneceria vagando, como se fosse um espírito sem sentido, etéreo, mas ele era o próprio Deus, como sempre fora, e voltaria ao Pai, para a direita de Deus reinar. A ascensão de Cristo, então, inaugura o momento em que ele começa a preparar o lugar para nós, como diz João capítulo 14, verso 2, e indica
duas obras que ele faz nesse momento diante de Deus em nosso favor. A primeira delas é que ele assume a posição definitivamente de sumo sacerdote. Não que ele não fosse antes. Ele era e sempre será o sumo sacerdote da nossa confissão. Mas agora ele é o sumo sacerdote que está à direita do Pai. E o que é que faz um sumo sacerdote? Imagine, no Antigo Testamento você tinha um rei. Era a figura que remetia ao governo de Deus. O rei reinava porque Deus dava para ele o governo sobre o seu povo. Ao lado do rei havia a figura do profeta, que era aquele que falava em nome de Deus, lembrando a lei do Senhor e aplicando às pessoas para que elas corrigissem seus maus caminhos e caminhassem com Deus. E havia a figura do sumo sacerdote. E a figura do sumo sacerdote era fundamental, porque enquanto o profeta trazia Deus ao povo, o sumo sacerdote levava o povo a Deus. Enquanto o profeta proclamava a palavra, profetizava e trazia a direção de Deus para o povo, o sumo sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus, oferecia sacrifícios diante de Deus pelo povo, fazia orações diante de Deus pelo povo. Um descia de Deus para o povo, outro subia do povo para Deus. E no meio o rei reinava. Quando a gente diz que Deus está sentado no trono e à sua direita está Jesus Cristo, ele está no papel de sumo sacerdote. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e você verá como é descrito. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, diz isso claramente, olha só. Hebreus 4, 14, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Lembra, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na presença de Deus com sangue no dia do Yom Kippur. Ele oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. O nosso sumo sacerdote Jesus ofereceu o sacrifício definitivo, eterno, insubstituível, irrepetível, não por si, mas pelos pecadores. E ao fazer isso, ele entra na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, como diz Hebreus. Ele penetra os céus e por causa disso, ele exorta: conservemos firmes, portanto, a nossa confissão. E ele explica por que podemos continuar confessando Cristo, mesmo quando ele não está visivelmente conosco. Porque nós não temos, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está lá à direita do Pai, olhando para mim e olhando para você, compadecido, como apesar de crermos tudo que nós cremos, de termos a assistência do Espírito Santo em nós, aquele que é o Consolador que habita em nós, apesar de termos o manual da palavra que nos instrui tudo, nós infelizmente continuamos pecando, fraquejando na nossa fé. E aí ele se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, porém sem pecado. Ele sabe, portanto, o que é a tentação. E aí ele conclui no verso 16, dizendo que hoje, à direita do Pai, ele nos convida, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você tem dois intercessores por você, um aqui na terra que habita em você e que é o Espírito Santo. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, quando a dor, o sofrimento, a confusão mental, a dúvida, a incredulidade e tudo mais que nos afasta de Deus turva a nossa capacidade de sequer orar como convém. E o apóstolo Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, palavras indizíveis que nós nem sequer conseguimos compreender. Ele intercede por nós porque habita em nós. A promessa é: ele estará convosco e em vós. Mas nós temos um outro intercessor por nós, o primeiro Consolador, que agora está nos céus à direita do Pai, e que intercede, segundo o texto, por nós. Intercede junto ao trono da graça, é o nosso grande advogado. Eu gosto muito da obra de Ariano Suassuna, nosso conterrâneo paraibano.
E você lembra que a principal obra dela, o Alto da Compadecida, é chamado o Alto da Compadecida, porque de maneira diversa, diferente, deturpada do que o texto sagrado diz, no momento em que aquelas duas figuras, Chicó e João Grilo, chegam diante de Deus e não conseguem defender a si mesmos, quem defende-os diante de Jesus Cristo, o juiz, é a Compadecida, que seria a mãe de Jesus, Maria. Isso é uma deturpação. É engraçado, mas é uma deturpação. Porque, de fato, quem intercede por nós diante de Deus é o único que fez a obra que nos dá o direito a chegar diante de Deus. O trono da graça estava fechado, o véu estava mantido. Quando ele morre, o véu é rompido. Nós entramos com ele por esse novo e vivo caminho. E ele intercede por nós diante das nossas fraquezas. Essa é a obra que ele faz hoje, continuamente. Você peca, o Espírito Santo aqui testifica com você, mostra que você está errado, tira a sua paz, confronta você, lembra a palavra, faz muitas vezes que as coisas deem errado para você se corrigir, sustenta a sua fé, mas ao mesmo tempo corrige a sua desobediência. Enquanto isso está acontecendo aqui, à direita do Pai, Jesus está intercedendo por nós, e o critério, o fundamento, o argumento que ele usa é: eles não merecem, mas eles foram salvos. Eu conquistei a salvação por eles, aqui está o preço. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que havia um escrito de dívida, uma nota promissória contra nós. E você entende a nota promissória? A nota promissória, você promete pagar por alguma coisa que você é devedor. Mas essa nota promissória era impagável. E a Bíblia diz que Jesus pegou essa nota promissória e encravou na cruz. E disse: está pago. E todas as vezes que o tentador se aproxima de nós dizendo: você é culpado, não é o caso de você dizer: não, não sou, não todo mundo faz, não foi só uma vez. Não. Reconheça, arrependa-se, mas também confie que o Pai está ouvindo à direita dele Jesus Cristo dizer: é verdade, mas eu morri por ele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É verdade, mas eu já paguei o preço. A nota promissória foi paga, ela é real. Ele merecia o juízo, mas eu dei a salvação. Imagine só isso, que glorioso é. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Enquanto aqui o Espírito Santo nos convence e nos capacita a mudar, diante do Pai, ele está intercedendo para que o juízo de Deus não recaia sobre nós. Pelo contrário, para que a justificação se consolide na glorificação final e nós sejamos mantidos perseverantes e preservados do pecado até aquele dia que ele voltará. Nesse sentido, ele não apenas é intercessor, ele também é mediador de uma nova aliança. Se você abrir em Hebreus capítulo 9, verso 15, você vai compreender melhor isso. Toda relação com Deus, preste bem atenção nisso aqui, olha, toda relação com Deus, ela é mediante uma aliança, mediante um pacto, um acordo com direitos e deveres. O primeiro chamava-se Pacto das Obras, foi feito com Adão e Eva. É conhecido como Pacto das Obras porque até então eles não tinham pecado, eles tinham condição de obedecer. E qual era o sinal dessa obediência? Era que eles podiam desfrutar de tudo aquilo que estava criado, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles caem nesse pacto, eles não cumprem a parte deles, eles quebram o contrato. A partir dali, Deus faz um pacto de graça, porque o homem já não tem mais poder para cumprir as suas condições de contrato. Esse pacto ele é repetido ao longo da história da redenção. Você encontra, por exemplo, Noé, como aquela pessoa que é o mediador. Ele proclama para a sua geração perversa: o mundo vai acabar com chuva, gente, se arrependam, voltem para Deus. Ele é o proclamador, ele é o mediador. Lá na frente, Abraão é chamado por Deus: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. Abraão se torna mediador
de um pacto com um povo específico e através desse povo com toda a humanidade. Aí você vai encontrar Davi um pouco mais na frente, Moisés um pouco mais atrás. Você vai percebendo que existem pessoas que são mediadoras. Deus usa para que eles representem o povo diante dele e também para que ele represente Deus diante do povo. Talvez a figura mais emblemática disso é quando Moisés sobe o Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Ali o povo fica embaixo e Moisés diz mais: não subam no monte, lá no monte só eu, Deus chamou só a mim. E no cimo do monte Deus se encontra com Moisés, o povo está lá, Deus está lá em cima, e no meio do monte Moisés é o mediador da aliança, a aliança da lei, que continua sendo uma aliança graciosa, porque Deus sabia que a lei apenas iria avultar, mostrar o pecado. A lei não teria poder de mudar o coração das pessoas. A lei serviria para mostrar que eles eram pecadores, e porque eram pecadores precisavam de uma redenção, de um redentor. Percebe que existe uma coreografia, uma narrativa belíssima. Talvez uma das coisas mais bonitas de você ler a Bíblia, sinceramente, não é atrás de manual de soluções práticas para problemas concretos, como muitos fazem. Houve uma época, até hoje não muito mais, porque hoje está tudo digital, em que as pessoas iam à livraria evangélica e compravam uma caixinha de promessa. E ao invés de ler a Bíblia, tentar entender essa história do começo, meio e fim, elas todo dia faziam uma espécie de horóscopo evangélico. Elas fechavam o olho, tiravam uma tampinha transparente e puxavam uma promessa. Qual é a palavra de Deus para mim hoje? Aí vinha um versículo. O versículo, obviamente, sendo promessa, era tudo muito bom, né? E as pessoas ficavam felizes, anestesiadas, mas não conheciam nada da história, porque essa história é a mais bela, mais poderosa, mais transformadora história do universo. É a história de como Deus entra em relação conosco, o Deus santo, puro, perfeito, com pecadores como eu e você. Isso só é possível por causa de um mediador. Pois bem, todos aqueles mediadores do Antigo Testamento, todas aquelas figuras, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, eram protótipos. O que é um protótipo? Um protótipo é algo que você faz, que ainda não é o perfeito, que ainda não é o completo, que não é ainda a versão alfa, é a versão beta, e que você vai ali moldando, aperfeiçoando até chegar ao perfeito. Aqueles eram tipos, protótipos de Cristo. Davi, como rei, nas suas falhas, mostrava que ele não era um mediador perfeito, mas que haveria um Messias, filho de Davi. Se lembra que era assim que Jesus era conhecido? Esse era perfeito. Moisés, o grande legislador, também não era perfeito, não entrou nem na terra prometida, mas ele aponta que haverá um que tirará o povo do exílio, do êxodo, da opressão do Egito, espiritualmente falando, e levará para a terra prometida. Esse é Jesus. Portanto, este mediador que hoje está à direita do Pai, é o mediador perfeito. Ele não está em cima do Monte Sinai, ele está à direita do Pai. E é isso que Hebreus capítulo 9 diz. Veja o que é que diz aqui. A partir do verso 11 eu vou ler. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, que era o seu próprio corpo, o habitáculo da presença de Deus, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santíssimo lugar, no santo dos santos, uma vez por todas. Antes era todo dia, mas agora ele obteve uma redenção, uma libertação eterna. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, que eram os meios que eles usavam na antiga aliança, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu,
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E veja aí o verso 15. Por isso mesmo, Ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, a de Moisés, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E aí ele desenvolve o tema. Ele não apenas intercede por nós, mas ele é o garantidor. O mediador é o fiador que garante, diante de um credor, em nome de um devedor, que a conta está paga. Quando você assina um contrato, você tem duas modalidades de garantir o pagamento àquele credor. Você faz um depósito antecipado do valor parcial ou total daquela dívida que você está contraindo. Ou você arranja um fiador. Do ponto de vista legal, o fiador é responsável em última instância pela sua dívida. Na verdade, há situações em que o fiador é interpelado, é cobrado até primeiro do que aquele que assinou o contrato. Porque não tendo o contratante, devedor da obrigação, condição de pagar o débito, alguém que tenha condições e que queira fazer isso, se coloca entre eles, o credor e o devedor, na condição de fiador. Um mediador é um fiador. Coisa maravilhosa é saber que este Deus quis esse papel, que esse Deus pode fazer esse papel. E o que mostra que Ele quis e que Ele pode é sua obra consumada, que agora à direita do Pai Ele relembra, Ele executa, Ele eternamente realiza. E quando eu digo eternamente é porque haverá um momento em que isso será consumado. E é nesse ponto que a ascensão nos ajuda também finalmente a compreender como último ponto. É que da maneira, e é isso o texto que é dito lá em Atos, da maneira como o viste subir, ele voltará. Então, se nós quisermos saber como Cristo vai voltar, é só lembrar como ele subiu. Ele subiu com um corpo visível, ele voltará com um corpo visível. Todos que estavam no Monte das Oliveiras viram, todo olho, diz o texto, o verá. A diferença é que ele aqui tinha consumado e estaria subindo aos céus para continuar a sua obra. Agora, quando voltar, ele voltará para reinar, tendo a sua obra completamente já consumada. O sacrifício da paixão e a glória da ressurreição e da ascensão de Cristo. Portanto, atualmente esse Senhor Jesus está nos céus. As Escrituras frequentemente, irmãos, retratam Jesus à direita do Pai, que é uma posição de honra e glória, de autoridade. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, 18, que nessa posição Cristo é o cabeça da igreja, não é o Papa, não é pastor Robson, é Cristo. Nós somos parte deste corpo, e a cabeça que ordena todas as coisas, todos os movimentos, e direciona o corpo, esta cabeça é Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que dos céus ele envia dons espirituais, enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes, e junto com o Espírito ele dá dons espirituais, para quê? Para que este corpo tenha condição de bem articulado cumprir a sua missão. Por isso que ele chama uns para pastores, outros para mestres, um para os evangelistas, dá dons de um, dons a outro, para que o corpo enriquecido, vitaminado, capacitado, treinado, exercitado e bem articulado pelo cabeça que é Cristo, cumpra a missão que Deus tem para a igreja. Porque nós somos os continuadores aqui na terra dessa obra que Ele fez e que hoje está no céu. O que é que tudo isso tem a ver conosco? Embora em vários momentos da mensagem eu quis aplicar e apliquei aos irmãos. Em primeiro lugar, que a entrada de Jesus no céu com um corpo humano glorificado é nossa segurança de que nós seremos igualmente glorificados, como eu falei, de corpo e de alma, e entraremos na presença de Deus. No céu, o pó da terra estará no trono da majestade de Deus nas alturas, onde o próprio Cristo está sentado à direita do Pai. Em segundo lugar, esta mão direita de Deus, o Pai,
é a posição de um advogado, de um paráclitos, de um defensor, de um mediador, de um fiador que Ele hoje faz defendendo a nossa causa. Sabe, irmãos, quando oramos a Deus, mesmo que oremos bobagens, do modo errado, mesmo que oremos com as motivações nem sempre tão puras, mesmo que oremos contra a vontade de Deus, o que muda não é a vontade de Deus. O trabalhar do Espírito no nosso coração, comandado pelo Pai e pelo Filho, nessa obra trinitária, muda o nosso coração para se conformar com a presença e com a vontade de Deus. Porque Ele age em nós, pelo Seu Espírito, Ele age diante do Pai, por meio de Jesus Cristo. Ele aperfeiçoa, portanto, as nossas orações. As orações não são mais bonitas porque são mais eloquentes. Ele nos ensina a sermos sinceros, verdadeiros nas nossas orações. E quando somos sinceros e verdadeiros, Ele aperfeiçoa o foco do nosso pedido. Às vezes eu estou pedindo alguma coisa, mas estou pedindo com sinceridade, eu preciso daquilo, mas o meu foco está turvo, é como uma criança que quer o doce antes do almoço. O doce é bom, mas tira a fome do almoço. E cabe ao pai dizer assim: não, meu filho, isso aí é sobremesa, não é entrada do prato. Então você precisa primeiro comer o almoço para depois comer a sobremesa. Ele não rejeita a oração, o pedido da criança, do filho que quer o doce. Ele apenas coloca na ordem certa, primeiro isso, depois aquilo. Deus frequentemente faz isso conosco. Ele conhece então esse nosso anseio, nossas necessidades, nossos pedidos. Ele fala ao Pai em nosso favor, obtém a nossa salvação, e durante a sua presença física, Ele nos concede esse dom do Espírito para nos guiar a toda a verdade. E no fim, a ascensão de Jesus e o fato dele ter se assentado à destra de Deus marcam sua entronização real. De vez em quando eu escuto alguém dizendo na tolice: se Jesus Cristo viesse hoje, Ele passaria por tudo o que Ele passou. Não, Ele não passaria. Ele virá, mas Ele virá em glória para reinar. As descrições que estão na Escritura Sagrada da volta de Jesus não é de um meigo nazareno, condoído pela compaixão dos perdidos, mas é de um rei amoroso, é verdade, mas um rei que vem para julgar, um rei glorioso, um rei diante de quem até o próprio Satanás se curvará, que os anjos, querubins, serafins, arcanjos e anjos glorificarão e darão a Ele, dizendo que toda glória, toda honra e todo louvor são deles. Sabe, os homens mais poderosos hoje e da história, que desdenharam de Cristo, que não creram em Cristo, que afrontaram a Cristo e a sua palavra, eles se dobrarão, porque todo joelho se dobrará. Eles confessarão que Cristo é o Senhor, porque toda língua confessará. Imagine um show maravilhoso, daqueles que você vê no YouTube, de milhares de pessoas com um artista famoso no palco, e todo mundo com as mãos levantadas e cantando a música daquele artista, achando um semideus. Aquilo é fichinha, aquilo é bobagem. O back vocal de Jesus será anjo, afinado, com ouvido absoluto. Não haverá luzes, nem painel de LED. A glória de Deus se revestirá naquele lugar, quando Ele voltar, e todos serão tomados por uma admiração suprema, porque Ele voltará como o rei glorioso que Ele é, que Ele se humilhou durante um período, mas que Ele continua sendo, antes, durante e depois, o rei de toda exaltação. É isso que os 4 olhares nos ensinaram nesta série, a olhar Jesus com essas duas lentes. Eu tenho um óculos que antigamente chamava bifocal. Eu achava que era óculos para gente velha, né? Na minha época, quando eu era jovem, eu dizia assim: rapaz, um dia que eu tiver aquele círculozinho aqui embaixo, que o olho fica maior embaixo, né? Você está rindo, né? E que o olho fica menor em cima, eu acho que nessa hora eu fiquei velho. As lentes se aperfeiçoaram, né? Então eu tenho um óculos que é multifocal. Não é bifocal, é multifocal, é mais chique. Embaixo eu preciso para ver perto, e em cima eu preciso para ver longe. Os 4 olhares é como um óculos multifocal. Os detalhes das narrativas de Marcos, Lucas e João é a parte de baixo que nos ajuda a ver os detalhes. Mas a parte de cima nos ajuda a ver o todo.
E quando a gente vê o todo, o detalhe faz sentido. E quando a gente vê o detalhe, a gente vê que ele se encaixa no todo. Esse olhar multifocal que nós, nesses meses, descrevemos para os irmãos. O que eu gostaria era que você pudesse relembrar, e como a memória, obviamente, não é tão perfeita em nenhum de nós, todos os vídeos de todos os 4 olhares de todas as temporadas estão no canal do YouTube da igreja. Você pode assistir só a mensagem, porque eles estão numa playlist. Você pode relembrar essas histórias e por temas, por temporadas, como se fosse uma série lá da Netflix. E você pode compartilhar com as outras pessoas com o mesmo entusiasmo, eu diria, com muito mais entusiasmo do que quando você manda no grupo do WhatsApp: tu já assististe a série tal? E as pessoas vão lá assistir. Compartilhe os 4 olhares, eles são abençoadores para a nossa vida. São os olhares dos evangelhos, de homens que Deus usou, inspirados por Ele, para contar a história da redenção. A história da redenção é maravilhosa, irmãos. Eu gosto de pregar na Bíblia toda. Eu gosto de pregar, mas se tem algo que me faz apaixonado na pregação, é quando eu conto a história de Jesus. Porque tudo que veio antes preparou para essa história. E tudo que vem depois consolida essa história.